capítulo 8. Já deixa aberto, capítulo 8 de Samuel, 1 Samuel. E antes da gente poder ler todo o capítulo, nós vamos relembrar aqui sobre o que a gente está falando e o que nós já vimos, aonde nós paramos. Nós, ao longo desse ano, estamos falando sobre o nosso tema, que é crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. Estamos vendo isso no domingo à noite, numa série de sermões 1 Pedro. E também estamos vendo aqui na escola dominical, já tratamos sobre várias coisas, né? Mas mais especificamente, agora nós estamos trabalhando sobre o que é a igreja. Olhando para o Antigo Testamento, ainda que no Antigo Testamento a palavra igreja não apareça, mas a gente vê outras palavras sinônimas que aparecem aí e tem relação com igreja. Igreja sempre existiu, desde Adão até nós, nos dias de hoje, e assim será até Jesus voltar e continuará depois que Jesus voltar. Ainda que a igreja feche as suas portas, como aconteceu na pandemia, a igreja não deixou de existir. Ainda que o anticristo venha e a igreja seja proibida de reunir, os cristãos sejam proibidos de serem cristãos, a igreja não deixará de existir. A promessa foi que Jesus disse que as portas do inferno, de maneira nenhuma, prevalecerão contra a igreja. A ideia ali, eu estou citando Mateus capítulo 16, se não me engano, a ideia ali não é tanto de que nós ficamos na defensiva, mas a ideia é de que a igreja avança, de que a igreja arromba os portões do inferno para que vidas sejam alcançadas e transformadas. Então isso é muito importante para a gente refletir, porque a ideia que às vezes a gente tem quando a gente fala sobre anticristo, os fins dos tempos, nesse tempo onde a igreja vai ser proibida, né, de existir, não é de existir, né, de abrir suas portas, de nós sermos cristãos, a ideia que às vezes a gente tem é que nós vamos ficar assim, não é acolhidos, reprimidos, ficar ali, né, encolhidos, em posição fetal, sem o que fazer. De alguma forma, o que Jesus está prometendo é que a igreja vai atacar, ela vai avançar, ela não vai ficar recolhida, somente em ameaça, sem ter o que fazer. Como será isso, eu não sei. Talvez nesses dias Deus aumente a nossa fé e nos dê mais audácia, porque hoje, não sei se a gente tem tanto isso, né? Mas pelas circunstâncias, talvez isso seja desenvolvido na nossa vida. Bom, então, igreja sempre existiu e ela sempre existirá e assim será por toda a eternidade. Nós estamos vendo que ela existiu no Antigo Testamento, olhando para aquele primeiro aspecto sobre a igreja, que, ainda que esse não seja o mais importante, porque há várias coisas, né? Mas uma dessas primeiras coisas que nós estamos olhando é para o fato de que a igreja, ser igreja, o que envolve igreja, é ter liderança. O povo de Deus tem o seu líder maior, que é o próprio Deus, mas olhando para a humanidade, Deus usa aqueles seres humanos para liderar o seu povo. Então esses são sublíderes, e esses sublíderes de Deus têm os seus sublíderes,
e assim por diante. Porque o próprio Deus, eu estou inclusive fazendo um trabalho do mestrado sobre isso, porque é uma dificuldade que eu tenho de ser um pouco organizado, ou de ser organizado como eu gostaria. E uma das coisas que eu estou gastando um bom tempo para escrever, e eu quero até escrever futuramente mais sobre isso, e eu não tenho tanto a prática de escrever, por isso que eu demoro demais, mas é de que você já reparou que nosso Deus é um Deus organizado? Deus não é um Deus de desordem, de caos. Ele é um Deus muito organizado. É um Deus perfeito. Perfeição implica em organização. Só é desorganizado quem é imperfeito, que é o que eu sou, imperfeito. Por isso, um pouco desorganizado. Nosso Deus é organizado, portanto, ainda que a igreja foi se desenvolvendo desde Adão até chegar no povo de Israel que estava no Egito e que através de Moisés seriam levados para uma terra que Deus mesmo havia prometido e daria a eles. Não deixou de haver essa ordem, mas a gente observa essa ordem de uma maneira mais clara a partir do que eu disse, da saída do povo do Egito para a terra prometida, porque ali já havia um povo de fato. Começou com uma pessoa, a igreja começou com uma pessoa, aonde o seu líder era o próprio Deus. Nós estamos falando do Jardim do Éden, Deus e Adão. Depois passou para 2, depois passou para 4, e assim, através dos descendentes de Sete, né? Que é essa linhagem aí que a gente chama de linhagem messiânica. Até que chegou, então, nos dias dos capítulos finais de Gênesis, mais precisamente nos primeiros capítulos de Êxodo. Ainda que, ao longo de toda a história da igreja, de Adão até Êxodo, capítulo 1, nós vamos encontrar a menção de que havia alguns líderes sobre Israel que foram chamados de anciãos. Então eram os mais experientes, os mais maduros, aqueles que tinham mais sabedoria, eram os que eram procurados para poder aconselhar, para poder resolver algum problema, etc. e etc. Então, no contexto da história do povo de Deus no Antigo Testamento, nós temos esses anciãos. Mais especificamente, como eu já estou citando aqui Êxodo, depois nós temos a liderança de Moisés, que, reconhecendo a sua incapacidade, a sua limitação, e não desejando ser líder, Deus então tem misericórdia de Moisés e fala assim: você está colocando desculpa para não fazer aquilo que eu estou te chamando e eu vou te capacitar. Então, para você não ter desculpa, eu vou chamar o seu irmão Arão. Então, Moisés, por um tempo, teve o auxílio do seu próprio irmão para desempenhar essa função de liderança. Depois ele caminha com as suas próprias pernas, Arão vai cumprir o seu oficialato de ser sumo sacerdote, bem como seus filhos, e por aí em diante. Então, nós temos essa liderança maior sobre o povo de Deus já formado, que foi Moisés, com o auxílio do seu irmão Arão. Depois a gente observou que, de fato, a função de ser líder, seja de poucas pessoas ou de muitas pessoas, principalmente, é uma responsabilidade muito grande. Não é algo que dá para ser feito sozinho. Líder não é líder sozinho. Ele tem que ter a sua liderança. Ele tem que ter os seus sublíderes. Por quê? Porque é muito trabalho, é muita coisa para organizar. Até porque o líder também não tem todas as qualidades que existem. Às vezes falta algumas qualidades, e isso não é problema algum, porque Deus quis assim, que outras pessoas têm e podem ajudar nesse sentido.
Nesse sentido, então, nós vimos que Moisés, através do seu sogro Jetro, já havia alertado Moisés sobre essa grande responsabilidade. Ele fala assim, se eu fosse você, eu constituía aí alguns cabeças, alguns chefes, para poder tratar de algumas coisas mais fáceis, mais tranquilas, coisas menores. E aí as demandas maiores ficam para você resolver. Nós temos os anciãos, que sempre existiram, nós temos Moisés, nós temos Arão, nós temos os chefes e os cabeças. E aí vimos também que nesse mesmo contexto em que aconteceu ou surgiu esses chefes e cabeças, também o próprio Deus fala para Moisés, ou na verdade Moisés reconhece, olha, não dou conta, esse povo reclama demais, esse povo é difícil demais, e aí Deus resolve a questão e fala assim, então beleza, dos anciãos você escolhe 70 para poder ajudar aí nas demandas. O que mais que a gente viu? Nós vimos que Moisés também teve os seus auxiliares. Um deles, o próprio Josué, que consciente ou inconscientemente foi sendo treinado, porque caminhou com Moisés durante os 40 anos lá como líder sobre o povo de Israel. Moisés foi absorvendo algumas coisas, foi talvez até ensinado por Moisés algumas coisas, e aí quando Moisés morre, justamente quem é que é o chamado por Deus para liderar o povo? Josué. Então, cuidado aonde você está. Porque pode ser que aonde você está, Deus esteja te preparando para ser um pastor. Para você ser um líder. Para você desempenhar determinada função. Deus está te moldando, te preparando, você não está nem vendo, né? Na hora que você perceber, você vai assustar e vai fazer igual Moisés. Eu? Quem sou eu? Manda o Francisco aí. Manda lá o Wellington. Manda qualquer um, menos eu. Vimos também um outro detalhe, que líderes não se fazem líderes por eles mesmos. Ou seja, o líder do povo de Deus só é porque é o próprio Deus que chama, escolhe, capacita e a comunidade reconhece. A liderança que já existe reconhece. Nós estamos falando de conselho, nós estamos falando de presbitério e por aí vai. Já falei isso aqui na igreja, né? Para alguém que se sente chamado para liderar o povo de Deus, que foi, por exemplo, que aconteceu comigo, eu tenho que ser aprovado pelo meu pastor. Tive que ser aprovado pelo meu pastor. Depois tive que ser aprovado pelo meu conselho. Tive que ser aprovado pela igreja. Não porque a igreja tem esse poder, mas porque a igreja reconhece que aquela pessoa evidencia ser chamado para aquilo. E também fui aprovado pelo presbitério com a graça de Deus. Igreja tem a sua liderança, e a gente vai vendo isso ao longo da história do povo de Israel, até Josué, que é um desses auxiliares que depois substituiu Moisés. E aí, uma das últimas coisas que nós vimos foi sobre os juízes. Então Josué também morre, e aí há um período tenebroso na vida do povo de Israel, que esse povo não tinha liderança, cada um fazia o que achava melhor, e na verdade estavam fazendo só o que era ruim. Deus então castigou esse povo, e esse povo, quando clamava, Deus ouvia a oração, e aí levantava pessoas específicas, juízes, para orientar o povo, libertar o povo da opressão dos inimigos. Só que esse povo voltava a fazer o que era errado de novo. Mas a gente tem esse período dos juízes, que está aí no livro de Juízes. E por fim, a última coisa que a gente tratou foi sobre os príncipes também. Um outro tipo de liderança, que aí no caso era também aí a gente pode, esses termos acabam sendo utilizados de maneira intercambiável.
ora num contexto, ora em outro e por aí vai. Que foram, esses príncipes eram cabeças das suas famílias. Lembra lá daquele exercício que a gente fez de analisar um texto bíblico que é Israel, aí as 12 tribos, das 12 tribos nós temos os cabeças de cada uma dessas 12 tribos, dessas 12 tribos nós temos as famílias, nós temos as casas, e aí nós temos os indivíduos. Então vai do maior para o menor, e vai tendo essa organização, essa hierarquia, para que a coisa se desenvolva. A gente parou por aí, e uma das coisas que a gente tinha adiantado, melhor dizendo, foi sobre o período depois dos juízes, o que veio? No sentido de liderança. Por isso que eu pedi os irmãos para abrirem 1 Samuel capítulo 8. Vamos ler aí todo o texto? Nós vamos ler, como a gente fez no último domingo, e preste atenção para, à medida que a gente for lendo, observar aqui alguns detalhes, vocês mesmos, né? Do porquê que isso aconteceu e do porquê da reação tanto de Samuel quanto de Deus em relação a essa situação. Começando no versículo 1, a gente vai até o versículo 22. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, observe aí, porém esta palavra não agradou Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Observe aí. Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também faz a ti. Deixa eu fazer uma observação aqui, porque algumas coisas que à medida que a gente vai lendo, algumas coisas vão vindo na minha cabeça que eu não tinha pensado antes. Mas olha só, o próprio Deus está relatando aqui no versículo 8 o seguinte: segundo o que eles, em outras palavras, Deus está falando assim, o pedido desse povo por um rei, nada mais significa do que esse povo não quer que eu governe sobre eles. Aí, Deus no versículo 8 vai fazer um resumo. Em outras palavras, ele vai dizer assim, isso que eles estão fazendo é o que eles sempre fizeram. Desde a saída do Egito, está vendo aí, ó? Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. O que foi comum do povo de Deus fazer? Nós não queremos que o Senhor governe sobre nós. Irmãos, a observação que eu quero fazer é, essa prática, essa atitude é natural do ser humano. Não começou, é lógico que pelo contexto aqui sim, mas não começou com o povo de Israel na saída do Egito. Mas começou em quem? Adão e Eva, que não quiseram que Deus governasse sobre eles. Na verdade, esse é o nosso sentimento.
natural. E quanto mais próximos da carne, menos a gente quer que Deus governe a nossa vida. Esse é o meu e o seu desejo. Nós não queremos que Deus governe sobre a nossa vida. É exatamente isso que a gente vê dentro da igreja. Crentes que não entendem o que significa ser crente. Cristãos que não entendem o que é ser cristão. Ele acha que ser cristão é só fazer parte de uma comunidade. Mas ok. Se você quer fazer parte da comunidade, você precisa entender que Deus é um Deus de ordem. Deus, como um Deus de ordem, tem os seus líderes. E esses líderes são aqueles que Deus usa para poder governar a sua vida espiritual. Ou seja, ser cristão, irmãos, não significa ser só membro da terceira igreja e você vive como você quer. Tem regra, tem lei. Para você ser parte, você tem que cumprir com os deveres. Não tem só o aspecto dos direitos, mas tem também os aspectos dos deveres. Mas às vezes quando o pastor, quando o presbítero, quando o diácono vai puxar a nossa orelha, a gente acha ruim, vou sair da igreja. Ah, irmão, talvez você tenha que sair da igreja, porque você não entendeu o que é ser cristão. Então, irmãos, é muito mais do que alguns crentes entendem, né? Do que é ser cristão, do que é ser igreja. Não é só você lá passar por uma classe, que aí tem que correr, porque você não aguenta esperar. Não é só você ser provado, não é só você crer em Cristo, não é só você vir no domingo que tem Santa Ceia e continuar vivendo na carne. Tem regra, tem ordem. E o que é natural é o quê? Beleza, não, é o seguinte, é nas minhas condições e nos meus termos. Você quer que eu seja membro aqui da igreja, pastor, liderança? Ah, quero, irmão. Então é na minha regra. Eu vou ser membro, não vou fazer nada e vou viver do jeito que eu quero. Pode ser assim? Tem pastor que fala. Pode. Sem falar, tem pastor que fala. Como? Aceita qualquer um. Não tem classe de discipulado, não tem um exame feito pelo conselho. Você só recebe. E aí faz sentido? Faz se você quer número, se você quer dinheiro. E nem sempre isso significa que vai ter dinheiro, né? Mas se você quer crente maduro, não faz sentido. Versículo 8. O próprio Deus está dizendo isso sobre nós. A dona Maria Lúcia é assim. Ela não quer ser governada por Deus. A dona Adeucíria não quer ser governada por Deus. A Ana, a dona Lilia, Daniel, Marquinho, nós não queremos ninguém falando para a gente o que a gente tem que fazer ou não. Quer uma prova mais clara do que isso? É só você olhar para o seu filho, para as crianças. Elas já nascem com essa natureza de, não vem me falar o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer não. É tanto que no automático, o que os seus filhos respondem quando você fala assim, vai dormir, desliga a televisão, vai escovar o seu dente, o que ele fala? É assim? Sim, Senhor? Fala na cara dura, não. Aí a sua ira é incitada, e aí você vai, senta o tapa na orelha do menino. Ah, moleque, vai ver quem manda aqui. Porque lá o sistema é bruto, né? Então, interessante, né, o que você pôs. E olha, irmãos, como que isso é um tapa na nossa face. Por que lá no exército o filho ou a filha, que seja, respeita e é sim, senhor? Porque lá tem liderança. Se lá tem liderança e eles falam sim, senhor, e para nós não fala sim, senhor, talvez seja reflexo
Não que a gente tem que ser exatamente, né, de maneira drástica na liderança que é exercida lá, mas talvez porque falta liderança dentro da nossa casa. De entender que algumas coisas não são bem assim. Aqui é pai, aqui é mãe, aqui tem ordem, aqui tem lei, você vai ver televisão até certo horário. Meus irmãos, presta atenção. A gente está aplicando aqui já, né? E a gente nem entrou no texto. Mas o princípio é o mesmo. Vamos olhar para Juízes. Quando não houve liderança, cada um. Quando há lei, mas a lei no país libera qualquer coisa, não tem ordem. Quando não há ordem, há caos. A gente é entregue ao nosso próprio desejo, à minha própria percepção do que é moral, do que é verdadeiro ou não. A mesma coisa se aplica dentro de casa. Quando você acha que o seu filho pode fazer tudo o que ele quer dentro da sua casa, vai haver caos. E aí a família dele também será caótica se Deus não tiver misericórdia. Vocês estão entendendo que é preciso haver liderança? E essa liderança parte de quem? Francisco, Peter, Tiago. Nós. Não é da esposa, não. Também é auxílio. Auxílio. Assim como Arão para com Moisés. Mas parte de quem? Nós. Nós temos que ser pastores da nossa casa, irmãos. Esses dias, eu vou te dar a palavra, esqueci não. Essa semana, tá calor, né? Eu comprei uns picolé. Aí, eu gosto de doce, gosto demais de sorvete, né? Qualquer coisa gelada, assim, não é qualquer coisa, né? Deixa eu... Mas só para os irmãos entenderem, eu prefiro coisa gelada que quente. E aí comprei uns picolé lá, chupei todos que eu queria. Aí sempre fica menos para o resto, né? Para a Flávia e para a Elisa. E a Elisa me puxou, gosta demais de doce. E aí eu fui, dei um picolé para ela. Já era para você ver como é que eu tenho dificuldade com doce, né? Aí eu dei o picolé para ela, comprei só um de morango, né? Porque eu sei que ela gosta. Então, de morango eu não tinha chupado. Aí na hora que eu dei para ela, eu falei assim, dá um pedaço? Já tinha chupado 30, né? Não literalmente. Aí ela falou assim, uma mordida pequena, papai. Aí entra no ouvido e sai no outro, né? Tirei uma lasca assim. Pra quê? Aí a menina apelou e começou a querer chorar. Aí, talvez eu tenha errado, né? Os irmãos podem me julgar melhor do que eu mesmo. Beleza, tá ok. Vou reconhecer meu pecado. Errei, né? Mas ela também errou, certo? E aí, eu falei assim, você não vai chupar o picolé. Por quê? Porque ao longo da semana, ela já teve dificuldade em compartilhar as coisas. Eu tinha um compromisso, fiz o compromisso, depois eu cheguei em casa, na hora que ela foi deitar, eu peguei a Bíblia, veio à mente um texto, que é aquele texto, que se não me engano é uma parábola, onde Jesus ilustra de que o Senhor chamou vários trabalhadores, cada um numa hora diferente, e pagou a mesma quantidade para todos. Então, quem foi chamado de manhã ganhou o mesmo tanto, quem foi chamado de tarde ganhou o mesmo tanto. E aí a parábola fala assim, quem ganhou o mesmo tanto e começou de manhã, achou injusto, e foi reclamar lá com o senhor, com o patrão. Aí o patrão falou assim, o que você combinou comigo? Você ia receber X, não era? Era. Então pronto, recebe o que você combinou e pronto, vai embora. Qual que é a moral da questão toda? É que ela já vinha com uma dificuldade de compartilhar, ela repetiu essa questão lá na situação do picolé, e aí eu falei com ela, o dinheiro é de quem? Seu. Quem comprou os picolé? Você. Você deu algum dinheiro? Você comprou algum picolé? Não. Então,
eu dou quantos picolé eu quiser e pronto. Porque eu que sou o dono dos picolé. Se você está achando que é injusto, e ela falou que era injusto, eu ter tirado uma lasca do picolé dela, é problema seu. Eu quis te dar um, você não soube dividir e você achou que foi injusto. Mas você não tinha nenhum picolé. Agora você tem a metade de um picolé. Está melhor do que antes. Ah. Sim. Tá. Mas por que ela achou ruim? Mas é relativo, né? Ela falou um pedacinho. Me lasquei, hein? Esquece o exemplo, gente. Vamos continuar aqui. Ah. Não, não foi 30 não. É só... Não, mas peraí. Beleza. Ela comeu um, eu comi 5, certo? Mas quem é dono dos picolé? Interessa, ué. Sim. Não é questão de ser egoísta. Assim, talvez haja até esse pecado. Mas vamos pensar que não tenha existido a questão do egoísmo. Eu sou o dono, eu dou quantos eu quiser, não é? Sim. Ok, mas ela se dispôs a compartilhar. Porque o primeiro ponto é, eu sou dono, eu dou quantos eu quiser. Se eu tenho 5, se eu dei 5 para o Francisco e dei 2 para o Marquinho, não é injusto. Porque eu sou dono, eu dou quantos eu quiser e o Marquinho não tinha nada, agora tem 2, certo? Então esse é um ponto. Aí tem o outro ponto que é o mais problemático, né? Que é o compartilhar. A gente chega lá. É lógico que não, é. Vai lá na tampa, né? Mas assim, irmãos, eu não estou me eximindo de ter tido erro na maneira como eu procedi. O fato é que, te dou a palavra, dona Maria, o fato é que tem esse primeiro ponto, e no segundo ponto, porque não foi só aquela ocasião. Ao longo da semana, ela tem dificuldade de compartilhar, dividir as coisas. Eu dei, ela tinha 0, agora ela tem 1. Você divide comigo? Você me dá um pedaço? Dou. Mas ela não especificou literalmente, ó, até aqui. Falou, me dá um pedacinho? Um pedacinho. O meu pedacinho é isso aqui. Não, beleza. Ela insistiu em ter dificuldade de dividir, sendo que ela não fez nada para merecer, sendo que ela ganhou e teria mais do que 0. É esse que é o ponto. Agora, eu preciso também ser corrigido naquilo que eu falei. Aí os irmãos estão fazendo isso. Não, não porque eu instruí ela. Nessa ideia de que você fez algo para merecer? Não. Você deu dinheiro? Não. Você comprou? Não. É seu? Não. Você tinha quanto? 0. Agora você tem mais do que 0. Mas assim, irmãos, educar filho é fácil? Eu tentei, entenderam? E eu estou usando esse exemplo para mostrar o quê? Para a gente não se perder aqui. E eu não esqueci da senhora não, tá, dona Mari? O ponto é o quê? A gente precisa avaliar a
a conduta dos nossos filhos e tratar isso olhando para a Bíblia. Então, reconhecendo que fez errado, pecado, confessar o pecado, orar pedindo a Deus ajuda para poder dividir e etc. Mas é mais fácil a gente ver o erro do nosso filho e dos outros do que a gente ver o nosso próprio erro na maneira como a gente também age. Então, louvado seja Deus porque a gente está compartilhando isso, porque talvez eu não tinha tido essa percepção de que eu também preciso confessar meu pecado. E Deus tratar com a gente, Deus tratar comigo, porque isso é importante. Deus quer tratar com todos, mas o ponto é que nós, como pais, precisamos pastorear o coração dos nossos filhos, tratar à luz da Bíblia. Não é fez qualquer coisa, deixa para um lado. Por exemplo, aqui na igreja, qual que é o horário que começa os trabalhos? Hoje, 9 horas da manhã. Se tem gente do lado de fora da igreja, menino rodando aí, meu filho, vem para dentro da igreja. Tem que ter ordem. Se não há ordem, a pessoa cresce achando que faz o que quer. Fala, dona Mari. Sim. Mas às vezes a maneira como eu também me portei foi falha, né? Infelizmente, a gente tenta criar os nossos filhos, mas a gente falha em muita coisa, né? E vai continuar falhando. Perdão, Senhor. Perdão, tá, irmãos? É. Depois vocês passam um dia lá em casa. Pode ser? Acho que a avaliação vai ser melhor. Olha os interesseiros. Ô, povo interesseiro. Rapaz. Vou preparar, irmãos, o ambiente. Nós estamos no versículo 8 aqui, mas o princípio aqui, a primeira questão é a gente ler o texto para se situar, para depois a gente tirar outros aspectos, né? Eu só abri esse parênteses porque veio isso na minha mente, dei um péssimo exemplo, devia ter pensado em outro, mas a gente vai aprender com erro, né? Vamos lá, versículo 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Às vezes a didática de Deus para conosco, isso a gente pontuou na semana passada, é de, você está insistindo, você quer? Beleza, vai lá e vocês vão ver como é que é bom. É mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui no versículo 9. 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que ele pediu um rei e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros e como seus cavaleiros para que corram diante deles, e os porá uns por capitões de 1000, capitões de 50, outros para lavar os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. A gente pontuou esse versículo 19 também, dizendo exatamente que isso que eles fizeram é o que muitas vezes a gente faz e que tem relação com o versículo 8. Qual é a nossa natureza? Não querer ser governado por Deus. Então, a gente até quer saber qual é a vontade de Deus para que Deus fale que a nossa vontade está certa. Mas a maioria das vezes Deus fala não. E aí quando Deus fala não, como a gente quer a nossa vontade, a gente mantém a nossa decisão. É isso que está acontecendo aqui no versículo 19. Depois de tudo que Deus falou, o povo falou não. Mas a gente quer um rei.
eu quero fazer a minha vontade. 20. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Observe versículo 20 de novo. Para que sejamos também como todas as nações. 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz, a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Era problema Israel ter um rei? Os direitos de um rei. Dá a entender que sim. Até porque no 18 fala assim, ó, vocês estão sabendo o que é o direito do rei? Querendo ou não, vocês vão ser, é, vão ter um certo prejuízo, que vocês vão ter que compartilhar daquilo que vocês têm, que vocês trabalharam. Naquele dia, clamareis por causa do vosso rei. Clamar aqui é a ideia de meio que aflição, né? Ó, o negócio está pesado aqui, é imposto demais. Por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: teremos o rei. Respondeu aí? Então beleza. Pergunta que eu faço é: era problema o povo de Israel ter um rei? Sim ou não? Por quê? Boa. Mas por que que aqui foi problema ter um rei? Uhum. Boa. O que mais? Você fala alguma coisa? Uhum. Esse é outro ponto. O próprio Deus fala: esse povo não quer que eu governe sobre eles. O que você fala? Uhum. E aí perceba, tá vendo como que é problemático nós fazermos as coisas pelo nosso próprio coração? É claro, irmãos, que em certas questões a decisão de escolher líderes é nossa, né? Pensa nos presbíteros e diáconos. Pensa em eleição de pastor, para ficar vários anos na igreja. Mas a ideia é que, ainda que em certos casos nós temos essa autonomia de escolher, ela tem que ser segundo a vontade de Deus. Se for segundo o nosso coração, a nossa empatia, os nossos gostos, preferências, aí é problema. É por isso que uma das coisas que eu também quero trabalhar com os irmãos aqui futuramente é quais as características de um pastor, de um presbítero, de um diácono. Porque, irmãos, nós temos que seguir a regra. Você tem essa característica? Não, então, filho, ou você desenvolve ela, ou você foi chamado para outra coisa. E, às vezes, nós mesmos que estamos na liderança, a gente não sabe quais são.
Eu não tive essa orientação. Deus, a ferro e fogo, foi trabalhando algumas coisas, né? Envolve várias coisas, mas existem aquelas que são fundamentais. Você tem que ter aquilo como característica. Se você não tiver, nesse sentido, a gente, infelizmente, vai observar que tem muitas pessoas que estão na liderança que não poderiam estar ali. Elas não desenvolveram, elas não foram trabalhadas, elas não entenderam. Irmãos, eu tenho 10 anos de pastorado. Algumas coisas é agora que eu fui descobrir. Depois de 10, seria muito mais fácil se a pessoa, antes de ser, já soubesse, fosse preparada, desenvolvida. Você vai sofrer muito menos. O tanto que eu sofri. Sim. Ah, irmãos, a ideia é ter um nome chique, tá? Uhum. Inclusive, uma das regras é que não podem ocupar cargos de liderança neófitos. Sabe o que significa neófitos? Novos na fé. Por quê? Você precisa de experiência, cara. Implica em experiência. Ancião. Não quer dizer só cãs, cabelo branco. Mas, por exemplo, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje e começasse o processo de candidatura ao sagrado ministério, eu ia sofrer muito menos. Mas, não sei se foi certo, foi errado. Sei que foi a vontade de Deus, sofri, Deus me sustentou, estamos aqui, né? 10 anos já. Eu era muito mais bonito, pele muito mais lisa, cabelo pretinho. 10 anos depois, estou acabado, gente. Fala, Soninha. Claro. Uhum. E não é bem assim. Exato. Erickson Schwartz. Sim. Mas o que é o problema? São muitas áreas para a gente explicar. Por isso que eu falei, a gente vai ter que estender esse assunto até o ano que vem. Porque nós estamos chegando no final do ano. Mas o que é um outro problema? Nós estamos aqui com quantos? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 pessoas só, gente. De 100. Por que isso é importante? Porque quando acontecer as coisas dentro da igreja, você já sabe. Você vai entender, não foi porque foi
política, o coração humano. Não, funciona assim. É lógico que envolve muita coisa. Às vezes acontece assim. E aí vai prestar conta para Deus. Mas quando a gente tem ciência, é muito mais tranquilo, irmãos. Evita muito menos, muito mais, evita muito, como é? Causa muito menos problema. Porque você sabe como que funciona. Por isso que na minha cabeça, lógica, que funciona de maneira lógica, discipulado você não tem que ter pressa, porque na verdade essas coisas tinham que ser entendidas antes da pessoa ser membro. Mas aí paciência. Quem se tornou membro e não entendeu isso, a gente tenta trabalhar. Ah, são só 18 pessoas. Vai, paciência, vou trabalhar com as 18. Então, é a vida, né? É assim. Mas o objetivo é justamente esse. E eu entendi isso vindo para cá, não por causa um pouco por causa do contexto e tal, mas porque coincidiu também de estar vindo para cá e pelas experiências que eu já vivi em outras igrejas, de que assim, muito desgaste que tem entre pastor e igreja, pastor, conselho e vice-versa, é porque não entende o que é o quê. Se a igreja acha que o pastor tem que fazer tudo, irmãos, a gente já falou, o cara vai morrer, porque não é para fazer tudo, não dá conta de fazer tudo. Liderança implica em subliderança, implica no membro trabalhar. Você ser membro não é só esquentar o banco, o seu banco, pelo amor de Deus. É corpo, você tem uma função, desempenha a função. Eu falo, eu não quero gente, membro da igreja, para não fazer nada. Eu falo mesmo, não tem interesse, isso é do meu coração, não tem interesse. Você está aqui só para esquentar banco. Eu tenho interesse de você estar aqui, para eu ser bênção, a gente ser bênção, mas você também ser bênção. Senão a gente não desenvolve. Você ia falar alguma coisa? Sim. Vem de outra denominação. Isso. Essa é a ideia. Isso. Vai acalmar os ânimos do outro. Agora, por que, meus irmãos, que eu tenho eu penso dessa forma e tento ter essa didática? Porque eu não tive. Eu falo no meio eclesiástico. Não falo que meus pais não me ensinaram, mas no meio eclesiástico eu não tive. Então, tipo assim, já falei para os irmãos. O meu tutor nunca sentou comigo para falar, para me ensinar como que eu pregaria num culto fúnebre. Ele me mandou ir. Isso para mim foi um trauma. Pregar para mim foi um trauma por muitos anos. Tem, lógico. Mas faltou dele essa compreensão. Então eu sofri muito mais, porque eu não tive esse ensino. Aí é onde eu quero chegar. Eu sofri, mas eu louvo a Deus porque eu sofri. Porque sofrendo, eu não quero que outros sofram. Então, por causa disso, eu tenho essa didática. Eu falei aqui, acho que para alguns, não sei em que ocasião. O Hugo pregou aqui no domingo passado. Ele sempre tentou não aceitar a responsabilidade, pelas dificuldades que eu também tive. Mas, por que, dentre tantas coisas, lógico, ele aceitou o desafio? Porque eu falei assim, cara, eu vou te dar o sermão pronto. Nós vamos sentar, eu vou te falar aqui qual é a linha que você tem que seguir. Torna muito mais fácil, irmãos, do que a pessoa pensar assim, o que eu vou pregar, como que eu vou fazer, nunca fiz. Está entendendo? A gente precisa ter essa didática, não é só eu. Mas isso faz parte da característica de um líder. Ele treina outros, ele senta do lado com o outro, porque
O meu trauma foi esse. Eu tinha que pregar lá na igreja, eu nunca preguei na vida, uma pessoa tímida, nunca foi para frente da igreja. Eu queria literalmente morrer. Deus me livre. Até, sei lá, o meu segundo ano no ministério, eu não queria ser pastor. Eu queria ser professor, porque era um trauma. Fui curar esse trauma tem pouco tempo. Mas não é assim que a gente faz com um bebezinho de colo? Você literalmente quase tem que mastigar, é papinha. Meu irmão, é de pouco em pouco. Tipo, eu vou colocar a pessoa, primeira vez, colocar o Marquinhos para pregar no culto de domingo à noite em Santa Ceia, ele vai querer morrer. Não, vão liturgia, reunião de oração, vão de pouco a pouco. Senão você espanta o caboclo, o cara corre. E tem que ter essa sabedoria, né? A saia você colocou em prática, agora o cabelo precisa crescer mais. Sim. E a falha é de quem? Da igreja, mas isso não exclui a nossa responsabilidade de correr atrás, irmão. Ah, meu pastor é falho. E ele vai ser falho. Isso te justifica? Corre atrás. Tem que ter o conhecimento. Por que eu estou pensando nisso? Porque a falha às vezes é nossa com os nossos filhos. Eles vêm na igreja porque a vida inteira cresceram aqui na igreja. Mas ele não sabe o que significa ser presbiteriano. Ele não sabe o que significa o sacramento do batismo, a Santa Ceia. Ele não sabe qual que é a função do pastor. A função do pastor não é te carregar, estar na sua casa 24 horas por dia, etc. Tem funções específicas. E por aí vai, né? A gente tem muita coisa para falar nesse sentido. Mas eu acho que é uma parcela de falha de todos, seja da igreja, seja de individual. A gente tem que passar isso para os nossos filhos, né? Ele ser maduro dentro da igreja, não dá problema para dentro da igreja, porque ele entende como que a coisa funciona. Você me perdoa? Não entendi. Para ele quem? Ah, tá. Agora que eu peguei aqui o que é. Claro. E assim, a igreja tem que entender. Eu falei isso para o Hugo, falei assim, cara, você não precisa se cobrar e a igreja não pode te cobrar porque você não sou eu. Primeiro, você é o Hugo, você não tem 10 anos de pastorado, você não teve 4 anos de seminário. Você é o Hugo. A igreja vai cobrar do Hugo um sermão igual ao do Hernandes, do Augusto Nicodemo? Nós não podemos ser injustos nesse sentido. Então, irmãozinho simples, que tem dificuldade para ler, mas ele está lá com o coração dele inflamado, ele quer pregar, teve que ser ele.
Aí ele fala tudo errado e tal, mas você vai discriminar o irmão? Primeiro, você sabe o que é estar lá na frente? Não. Segundo, você quis estar lá na frente? Não. Terceiro, extraia o que é proveitoso. Não, eu também não acreditei quando ele falou que ia topar. Sim, eu vi depois do vídeo. E você viu que o sermão falou com ele? Que ele falou assim, eu preciso ser mais usado. É. Mas e Deus usa, irmãos, porque ele fala com a mula. E o Hugo literalmente, né? É brincadeira nossa aqui, irmãos. Cortou isso aí? É brincadeira, irmãos. Mas o que eu quero dizer? Ah, amém. E assim, irmãos, uma coisa que eu falo, aproveitando que você falou, né? Uma das coisas que eu mais peço a Deus é sabedoria. Que eu tenho que lidar com pessoas, né? E eu entendi meu lugar. Eu sou um menino, comparado com o nosso irmão Terrão. Eu estou vindo para uma igreja que ele ficou 23 anos. Então eu não posso chegar aqui e querer que as pessoas me engulam no mesmo dia. É o tempo. É o tempo que mostra quem a gente é. A gente vai ganhando espaço com o tempo, confiança, etc, etc. Mas, hã? É. Mas, irmãos, a gente o tempo todo tem que estar vigiando, né? Porque ainda que a gente tenha certas qualidades, para a gente cair, perder isso tudo, é muito fácil. Então, assim, eu sempre tenho muito medo, porque a gente se manter é muito difícil. E para cair é muito fácil. Então, nesse sentido, a igreja precisa orar pela sua liderança. Porque o diabo acorda e fala assim, hoje o Erickson é meu. Né? E principalmente se a gente está buscando fazer o que é certo. Eu ia falar uma outra coisa, antes da Soninha. Esqueci o que eu ia falar. Porque você entendeu que não é por causa de homem, gente. No dia que eu sair daqui, eu quero sair em paz. Eu vou fazer de tudo para sair em paz, porque essa é a minha política. No dia que eu sair, irmãos, eu não quero que ninguém me siga. Não quero. Vocês não têm que sair da igreja por causa de mim. Vocês estão aqui por causa de Cristo. Não é porque eu prego bem, não é porque eu dou estudo bem, não é porque é isso. Até porque não é o caso. É Cristo, vocês têm que estar aqui por causa de Cristo. Vocês vão ser frustrados por mim? Talvez. Em algum momento, talvez. Eu sou pecador, sou falho. Tem dia que eu estou triste, tem dia que eu não estou bem. Tem dia que eu não quero ver gente. Tem dia que eu não tenho paciência. Você vai ser frustrado por algum irmão da igreja? Vai, mas o que é igreja? Você entender que você está entre pecadores. Vai acontecer. E aí você não pode sair da igreja por causa disso. Você tem que estar aqui por causa de Cristo. Isso é maturidade sobre o que é ser cristão. Agora, é lógico que existem casos e casos onde certas coisas acontecem na igreja que não tem como. Ele tem que rachar fora dali. Que não dá para aceitar certas coisas acontecendo dentro da igreja. Lembrei que eu ia falar sobre a experiência aí do Hugo. Eu tive essa experiência. Eu
Irmão, eu só fui pastor porque Deus falou, é para você ser pastor. Nunca pensei, nunca quis. Até pouco tempo, todo ano eu queria sair fora. Mas Deus ter me chamado e eu ter me forçado a enfrentar, mesmo com as minhas dificuldades, foi tão bom, porque hoje eu sou uma pessoa melhor e hoje eu descobri qualidades que eu não ia descobrir se eu não tivesse enfrentado. A mesma coisa em relação ao Hugo, a mesma coisa em relação a você. Você tem dificuldade, mas por que você não tem experiência para ver? É lógico que vai depender muito de quem é o seu líder, para que a experiência seja boa, ou menos pior possível. Se ele vai sentar com você, se ele vai te instruir, se ele vai te orientar, se ele vai mastigar, entendeu? E por aí vai. A gente tem essa parcela de ajuda para as pessoas desenvolverem um potencial, mas a gente também tem que se colocar. E isso é muito importante, porque a gente está no final do ano, então o desafio do conselho é a gente reunir para pensar assim, quem nós vamos nomear para as funções do ano que vem. Se dispõe, irmãos, a ajudar, porque a gente tem pouca gente hoje. E as que estão, está sendo penoso, igual foi para Moisés, porque está tendo que fazer muita coisa. E aí eu não tenho condição de fazer tudo. Para os irmãos terem ideia, eu às vezes, irmãos, vou confessar um pecado, tá? Dentre outros aqui que eu já confessei, né? Às vezes, eu acabo procrastinando. Celular é um trem que prejudica demais. Esse é o meu desafio e eu me esforço, enquanto eu tiver vida, vou me esforçar para corrigir o que eu preciso. Eu tenho tido algumas estratégias para me ajudar nesse sentido. E, por exemplo, essa semana em que eu consegui não procrastinar, eu não tive tempo para preparar o sermão de domingo à noite. Porque é muita coisa, é muita reunião. Você tem que aconselhar irmão, tem que aconselhar outro. Eu sou pastor de 2 igrejas. Ainda que eu fique mais aqui, eu sou de outra igreja. Então, é muita coisa. E se o líder não tiver pessoas para auxiliar, ele vai deixar a desejar em uma coisa ou outra, ele vai ter a saúde prejudicada, ele vai morrer. Então, querendo ou não, eu como pastor tenho muitas coisas para fazer, mas o que eu preciso priorizar? Vai chegar domingo à noite, eu tenho que ter um sermão. Então, às vezes, eu vou ter que deixar de visitar um irmão, porque eu preciso pregar domingo à noite. Posso chegar aqui e não ter nada para falar. Então, é assim, né? A gente tem que ter essa compreensão e caminhar nesse sentido. Orem por mim, irmãos, para Deus me dar graça, eu aprender com os irmãos, me aperfeiçoar. São 10 anos aí nessa caminhada, já errei muito, falei muito, mas se é uma coisa que eu quero é ser melhor e aprender, né? Mas orem por mim, para Deus me dar graça, orem pelos presbíteros, também não é tarefa fácil, é muita coisa que a gente tem para fazer, tem os nossos desafios. Vamos orar pela nossa igreja, porque a nossa igreja cresça, que a gente seja mais maduro, dê menos problema, a gente se disponha a aceitar alguns cargos para o ano que vem. Não rejeita não, pega aí o desafio. Não, ano que vem, se não me engano é. Hã? Cara, não sei, mas eu acho que é mais para o final do ano. Começo? Nem eu estou sabendo, tem que ver isso. Não, aí é presbiterato, presbítero. Porque presbitério é sínodo, é reunião. Isso é relativo, depende da quantidade que o conselho vai determinar ou da quantidade que está vencendo o mandato. Cara, nós temos 8 presbíteros. Os
eleitos foi Francisco e o Rogério. Francisco e Rogério. Então, talvez sejam 6 que estão vencendo, não sei. Estou chegando agora, não tenho essas informações, não. Mas a gente, quando tiver que fazer o processo, vai passar isso para os irmãos, né? Agora, se é no início do ano... Tá, e eu vou voltar a falar, irmãos. Ainda que a gente vá ver essas questões das características, né? Para as pessoas que têm que ocupar esse cargo, se não tem, não elege, não. Não precisa ter pressa. Vamos preparar, já vai olhando, já vai orando. Se coloque também, né? Às vezes, se você sente, se vê como alguém que tem essas características, etc. Vamos orar, tá bom, irmãos? Pela nossa igreja. A gente precisa organizar várias áreas da nossa igreja. A gente está organizando assim bem de pouco a pouco. A gente precisa de material humano, pessoas. E em meio a isso a gente precisa crescer, né? Então eu já falei para os irmãos que a pretensão é em 2025 a gente tratar sobre discipulado e evangelismo. Por que em 25? Porque eu preciso tratar isso aqui primeiro, né? As questões mais básicas. Mas a gente precisa crescer também. Em nome de Jesus. Alguma outra coisa? Pois não. Eu também. Mas, irmão, não, tá tranquilo. Não é porque eu sou pastor que eu não preciso ser repreendido. Entendeu? Na verdade, eu preciso disso. Não, tá tranquilo. Eu não trouxe isso para o meu coração, não. Preciso da ajuda da igreja. Irmão, isso é uma coisa que eu vou dizer. Se eu estou errado, eu preciso que os irmãos falem que eu estou errado. E eu preciso corrigir. Se eu estou errado, não importa se eu sou pastor. Não, mas eu acho que foi proveitoso, sabe? A gente está se pastoreando aqui, eu confessei vários pecados. Os irmãos sintam a vontade para confessar também, e assim a gente vai crescendo.